Aqui. Em homenagem ao Botafogo, mas Vossa Excelência não vai falar no grande expediente? Quase perdeu ontem. O regimento não permite tanta coisa, mas a maioria acha que o regimento... Vossa Excelência hoje quase que eu ia botar o Cílio como falta de decoro. Eu quero saber se Vossa Excelência não estava sem terno. É? Eu fiz uma moção contra Vossa Excelência. E aqueles que não têm vergonha? Como Vossa Excelência quase sofreu do coração ontem com o Botafogo, eu quebrei o galho de Vossa Excelência hoje. Mas tô brincando, Vossa Excelência usa onde quiser, onde for necessário. Ainda na linha do meio ambiente, é evidente, eu quero discutir isso com todos os vereadores, porque isso afeta diretamente a cidade de Niterói e afeta diretamente o estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês acompanharam, Henrique é nosso presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, e pode ter chegado, porque eu li, por acaso, eu li rapidamente, no pouco tempo que eu tive, o jornal de hoje. O governador de São Paulo está pedindo uma audiência a Dilma para discutir com ela a transposição das águas do Paraíba do Sul. O sistema de alimentação de águas de São Paulo, que é o sistema Cantareira, nós temos aqui a nossa Cantareira Cultural, eles têm uma Cantareira provedora, um sistema importante de água, pois é, e que está vivendo uma crise de abastecimento. São Paulo está vivendo uma crise de abastecimento. E aí o governo de São Paulo, o Geraldo Alckmin, está querendo discutir a possibilidade de autorização de transposição do Rio Paraíba do Sul, que tem a sua nascente lá. Passa por aqui. Ele é alimentador de parte da água consumida pelo estado do Rio, mas uma transposição eventualmente autorizada significa um baque mortal na situação de alimentação de água para o estado do Rio de Janeiro. Não adianta a gente ficar em política de reação a uma ação legítima do Alckmin. Vereador Paulo Eduardo, vou pedir para o vereador profissional só dar um minutinho aqui, por gentileza. Então, não adianta a gente reagir a uma medida que é legítima do governador de São Paulo. Ele está cuidando dos interesses da população do estado dele. Ao fazer isso, ao propor isso, pelo plano da ideia, ele está anunciando um problema enorme para o estado do Rio de Janeiro. Mas a discussão que eu quero fazer é outra. Nós não somos deputados federais, não somos senadores, não podemos influenciar na legislação, na discussão de um tema desse, que é nacional e tem impacto nacional. Mas ele serve para que nós verifiquemos o quanto a omissão e a negligência em relação à preservação do meio ambiente está causando prejuízo a todos nós. Quando falta chuva, e apesar de todos os problemas que a gente passou nesses meses de estiagem, praticamente no país inteiro, nós tivemos chuva nesses dias últimos passados aí, em boa parte do Brasil, à exceção de onde? Rio de Janeiro. Uma corrente, uma massa de ar quente que possibilita a chegada de frente fria, que libera, pelo contraste, pelo conflito, o choque que viabiliza as chuvas no nosso estado. Não ter água significa não ter energia elétrica, porque diminui nos reservatórios aquelas alturas de água que pela queda são geradoras e mobilizadoras das turbinas que geram energia elétrica. Então tem uma reação em cadeia, toda ela decorrente das ações que o homem, e não são os animais, que o homem, o ser humano, aquele que tem 4 patas, 2 delas ficam aqui em cima e as 2 ficam lá embaixo. Tem uma cabeça que de maneira consciente destrói o meio ambiente, que como consequência causa isso para todos nós. Nós precisamos ficar atentos. Não gosto de Sérgio Cabral, não confio no Sérgio Cabral, não confio no governo Sérgio Cabral, mas nós precisamos ficar de olho enquanto
consumidores de água e daquilo que nos é fornecido pelo Rio Paraíba do Sul, as intenções do governador de São Paulo de discutir com a presidência da República a eventual transposição do Rio Paraíba do Sul. São Paulo tem dinheiro, isso é uma situação extremamente grave, porque passa o povo paulista, e o poder de São Paulo, maior PIB do país, depois do PIB brasileiro, é o PIB do Estado de São Paulo, o terceiro é o PIB da cidade de São Paulo, e é evidente que o poder político no Senado e no Congresso Nacional e o poder econômico pode ensejar uma discussão desse tipo. Independente do que a gente pense ou não do governador Sérgio Cabral, nós precisamos ficar atentos para ver qual é a reação a esta medida ou esta intenção manifestada pelo governador Geraldo Alckmin do Estado de São Paulo. Bom, agora vamos ao que interessa. Pelo menos para mim. O Galo disse para mim ali, nós estávamos conversando sobre outros assuntos, me disse que provavelmente hoje estará sendo votado no Congresso, não sei se tem confirmação, a lei do chamado Marco Civil da Internet. Um projeto de lei que é caro ao governo federal, que é caro para todos os movimentos que lutam por democratização da comunicação e que esbarra, nesse momento, com uma articulada ação no Congresso Nacional, capitaneada pelo probo deputado federal Eduardo Cunha, que tem como objetivo derrotar a presidente Dilma, o governo federal, o relatório do deputado Alessandro Molon do nosso estado, do Partido dos Trabalhadores, que, segundo o que nós defendemos, e aí nós nos somamos a tudo que foi discutido e acumulado na defesa do chamado Marco Civil na Internet, nós nos somamos a todos aqueles que querem ver essa legislação aprovada e que encontra nesse momento uma articulação que representa os interesses das empresas de telecomunicações, que tem como objetivo derrotar o Marco Civil da Internet e, portanto, derrotar a presidente e a proposta do governo de aprovação do Marco Civil da Internet. O artigo da lei, que é assumidamente defendido pelo probo deputado Eduardo Cunha, e é um problema, cadê Ronaldo? E tudo que ele faz, ele diz que faz em nome de Deus. Faz em nome de Deus. O cara trata com o chamado, eu estou falando metaforicamente, trata com o demônio o tempo inteiro, mas sempre tenta falar em nome de Deus. Eu tendo a achar que esses caras falam em nome de Deus, não acredito em absolutamente nada de Deus. Porque se acreditasse, teriam medo do que fazem. Porque faz acordo com o demônio o tempo inteiro e depois diz que tudo que faz, o economista evangélico Eduardo Cunha, que não vale absolutamente nada no meu conceito. Eu estou submetendo o meu conceito à crítica pública. Eu acho que ele não vale nada. Corrupto, canalha, chantagista, traiçoeiro, e que tem relações com o setor de telecomunicações, Galo, adquiridas durante a campanha do Fernando Collor à presidência da República. Eduardo Cunha foi o coordenador da campanha de Fernando Collor no Rio de Janeiro, e ao ser vitorioso Collor, ganhou de presente a presidência da antiga Telerge. E a partir do exercício da presidência da Telerge, e foi rápido isso, me honrou, e algo que me honra até hoje, com um processo contra mim, assinado por ele, por toda a diretoria da Telerge, por injúria, calúnia e difamação. Por quê? Eu estava na direção do sindicato na época, eu era diretor de pesquisa e tecnologia do Sindicato dos Telefônicos, presidido na ocasião pelo Gilberto Palmares, meu colega de Embratel, e um belo dia nós começamos a receber ligações dos engenheiros da Telerge,
dando conta de que, por ordens escritas, o presidente Eduardo Cunha da Telesp estava dizendo que aqueles assinantes de plano de expansão da Barra da Tijuca, que majoritariamente naquele processo eleitoral votou no Collor, precisavam ser atendidos furando a fila de outros. Furando a fila de outros. Essa época das telecomunicações brasileiras já passaram. Houve uma época em que você comprava um plano de expansão para poder ter direito a ter um telefone na sua casa. E você aguardava numa fila o dia que a linha na rua chegava para você ter o seu telefone. Portanto, ele ordenava que a fila fosse furada para beneficiar e dar privilégios a toda uma enorme área eleitoral de influência, até hoje influência dele, do seu ponto de vista eleitoral. Os engenheiros da Telesp ligaram para o sindicato, denunciaram. Eu pedi que eles me levassem comprovações de que as atitudes criminosas do Eduardo Cunha estavam sendo, de fato, documentadas, porque não adianta ouvir dizer. Eu recebi um dossiê desse tamanho, dando conta que ele tinha ordens expressas de cometimento de crime. Peguei o carro de som do sindicato, fui para frente do sindicato e sozinho no carro de som do sindicato, com outro diretor que já faleceu, fiz um carinho à diretoria da Embratel, dizendo que o Eduardo Cunha, presidente da Telesp, era um canalha, corrupto, picareta e que comandava uma diretoria picareta. Ele reuniu toda a diretoria, depois de ouvir eu fazendo esse carinho para ele, e ordenou a todos que entrassem com o processo de injúria, calúnia e difamação. A relação, portanto, de Eduardo Cunha com o setor de telecomunicações nasce no governo Collor. E as relações do Eduardo Cunha, o probo Eduardo Cunha, e o que ele significa na relação com o PT, e o que ele significa hoje nos contraditórios que ele escancaradamente coloca contra o presidente da República e o governo do PT, que não é um problema. É um problema meu na medida que prejudica o país, mas é um problema a ser lidado pelos seus aliados, que é o PT em primeiro lugar. Porque ele é verdadeiramente um homem de lobby, que apesar de falar em Deus o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro cuidando de interesses de mineradora, cuidando de interesses de empresas de telecomunicações, cuidando de interesses de empresas farmacêuticas do ramo da farmaco e etc, etc. E o que menos ele pensa são os interesses do povo brasileiro. Qual é o artigo atacado, em especial o artigo atacado pelo Eduardo Cunha e pelos seus aliados contra o relatório do Molon? É o artigo 9º. O artigo 9º da seção 1ª, que diz respeito ao tráfico de dados. É um assunto árido. Se a gente não popularizar, a população não vai entender o quão bandido é o Eduardo Cunha e a serviço de quem ele está. O artigo 9º, que é o principal artigo atacado pelo Eduardo Cunha, que faz parte, atacando, portanto, o relatório do Alessandro Molon, diz o seguinte, artigo 9º: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento dos dados, tráfico de dados que a gente usa aí via celular ou não, para acessar a internet, redes sociais, etc. O responsável, entenda-se, Embratel, Oi, Vivo, TIM, todos esses que são responsáveis pela transmissão, comutação ou roteamento, têm o dever de tratar, olha as palavras que estão associadas à democracia e à democratização do acesso, olha por que o artigo é atacado. Eles têm o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo. O que é aplicativo? Correio eletrônico, Facebook é um aplicativo, WhatsApp é um aplicativo. Aplicativos são essas coisinhas que via celular ou não nós carregamos na rede. Então tem o dever
de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção, Verônica, por conteúdo, origem. Foi originado da Verônica? Não interessa. Foi originado na loja americana, que é poderoso? Não interessa. Foi originado no Bradesco, poderoso? Não interessa. Foi gerado na Casa do Galo? Não interessa. Não pode ter distinção se a origem é poderosa economicamente ou se é um usuário simples numa favela, em que a inclusão, ou numa praça de Niterói, onde a inclusão digital foi introduzida por uma iniciativa da prefeitura. Então não pode ter distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo, sendo vedada qualquer discriminação ou degradação do tráfego que não decorra de requisitos técnicos necessários à prestação adequada dos serviços conforme a regulamentação. Pode ser que essa linguagem seja uma linguagem para engenheiros de telecomunicações como eu, ou quem é legislador específico da área de telecomunicações, mas isso é um artigo que garante a democracia de acesso, independente do poder econômico daquele que deseja ter acesso a dados, ou transmitir dados, ou consumir dados, qualquer que seja a fonte, consultando a Google, consultando os bancos de dados disponíveis, consultando um site da Gol para comprar uma passagem, não importa. Esse artigo pressupõe que ninguém pode, sendo prestador de serviço, criar qualquer tratamento diferenciado entre usuários. Qual é o problema? Quem é prestador de serviços que são tratados nesse artigo? As empresas de telecomunicações. E quais são os problemas que, em tese, são técnicos, são tecnológicos, mas que, na prática, são políticos, que estão em jogo e ferindo os interesses das empresas de telecomunicações? E aí são todas elas, incluindo aquela onde eu trabalhei boa parte da minha vida e onde eu me formei profissionalmente, foi a Embratel. Vale para a GVT, vale para a SimTV, vale para todas aquelas que trafegam dados e fornecem serviço. O problema é que, no passado, ao contrário de hoje, no século XXI, as telecomunicações eram divididas em alguns ramos. Tinha um ramo da transmissão, e no qual você dividia transmissão por micro-onda, transmissão por tropo-difusão, transmissão por satélite, que o sinal ia ao satélite e voltava. Então você tinha um ramo de transmissão. Você tinha basicamente dois ramos. E você tinha um outro ramo, no qual eu era especialista, que era o ramo de comutação, que é o ramo de planejamento de rede. O que é comutação? Comutação é quando eu pego, para um exemplo bem simples, eu pego um telefone. Ao pegar o telefone e tirar ele do gancho, eu estou enviando à central a seguinte informação: eu, pode ser Verônica, pode ser qualquer um, quero uma linha para fazer uma ligação. Na hora que eu recebo o tom de discar, eu pego no teclado e disco o número. Este número é interpretado por equipamentos que ficam dentro da central e eles descobrem: ah, o Paulo quer falar com a casa do Ronaldo. E aí tem toda uma comutação, uma preparação dos circuitos, que eram circuitos físicos. E aí vocês vão entender onde entra a internet no século XXI. Lá atrás, os circuitos, tanto na área de transmissão quanto na área de comutação, eram circuitos físicos. Significa, quando eu estabelecia uma relação ou uma comunicação comutada ou direta, eu e Ronaldo, eu podia, estabelecida esta comunicação física, eu podia trafegar a minha voz, conversando, ou podia, colocando equipamentos em cima disso, fazer comunicação de dados. Então a tecnologia no passado, ela distinguia com facilidade para as empresas de telecomunicações o que ela podia cobrar ou não cobrar. A rigor, durante a ditadura militar, com o pretexto de desenvolver as telecomunicações, o Ministério das Comunicações da ditadura militar patrocinou um convênio
entre o grupo Time Life americano e a futura ou atual Rede Globo de televisão, através do qual a ditadura militar instalaria enlaces e circuitos de transmissão pelo Brasil inteiro, com tecnologias adequadas, de tal modo que pudesse, a partir do Jardim Botânico, sede da Rede Globo de televisão, a população brasileira ser enganada, ser inundada de novela, de programas de entretenimento, e ao mesmo tempo que a Rede Globo, acertado com a ditadura militar, omitia da população as pessoas que morriam nos porões da ditadura. A Embratel, a empresa que eu trabalhei, foi a principal responsável pela criação de todos os sistemas de micro-ondas que no discurso oficial possibilitavam que a vovozinha do Chuí, lá no sul, falasse com o netinho no Oiapoque, e todo mundo ficava emocionado, porque a vovozinha no Chuí falava com o netinho no Oiapoque. Alguém lá no Mato Grosso, um tio, falava com o sobrinho no litoral do Rio de Janeiro. E com a desculpa de integração nacional, a Embratel foi estabelecendo os circuitos de micro-ondas, torres de micro-ondas, depois na Amazônia com tropa de fusão e posteriormente o satélite Brasilsat. Ela foi estabelecendo as bases de integração, esse era o discurso oficial da família brasileira e da cidadania brasileira, que tinha para o golpe militar e para a ditadura aspectos de segurança nacional. E de fato tem, porque um país com dimensões continentais, se você não consegue, e não é à toa que o Brasil, com a dimensão que tem, nós temos uma língua falada de norte a sul. Tem sotaque de baiano, diferente de pernambucano, mas nós falamos uma língua de norte a sul do país, como decorrência das integrações do passado, e em especial via telecomunicações que foram providas. Só que as decisões de natureza aparentemente técnicas do Ministério das Comunicações nunca foram técnicas. O Roberto Marinho, enquanto vivo, e a ABERT, que é a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, sempre, não só pela quantidade de concessões de rádio e televisão nas mãos de deputado, senador e amigos do poder, da ditadura ou não, Roberto Marinho, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, sempre tiveram o controle e o poder de definir para o general, presidente da República de plantão, quem era o ministro das Comunicações e quem era o secretário do Ministério das Telecomunicações, que passou vários governos, chamado Rômulo Goulart Furtado, que era o técnico, engenheiro técnico, aparentemente dando o tempo todo tratamento técnico, entre aspas, às decisões que na prática eram políticas. Eu vou citar um exemplo para depois chegar rapidamente aqui na internet. Vereador, queria só restabelecer o presidente da Casa, o vereador Paulo Bagueira. Boa noite. Você sabe que é um prazer quase que orgasmático vê-lo aqui. Sim, meus olhos brilham. Mas aí que eu estava dizendo, nós temos televisão, eu estou falando de 1960, pessoal, para a gente chegar em 2014, quando a gente está discutindo o marco civil da internet, estou falando de 60. A televisão poderia ser implantada no Brasil basicamente através de duas tecnologias. E aí, Verônica, vem o sutil da história. Ela podia ser implantada através de UHF ou podia ser implantada através de VHF. Qual foi a escolha aparentemente técnica do Ministério das Comunicações? Foi a escolha pelo VHF. Qual é a diferença tecnológica entre VHF e UHF? UHF, uma tecnologia que permitia lá na década de 60 de aproximadamente 80 canais de televisão. Com um detalhe desses 80 canais de televisão, para uma determinada potência, eles podiam atingir uma região pequena.
O que significa, tecnicamente falando, para eu atingir uma região maior, eu teria que ter repetidoras de televisão. A outra tecnologia, VHF, ela podia ter 7 canais de televisão, 2, 4, 6, 7, 9, 11 e 13, que limitava a propriedade e tinha como contrapartida a desculpa da dimensão continental do Brasil para ser adotada porque ela alcançava uma região geográfica maior. Na realidade, a decisão foi política. Eu precisava implantar o sistema de televisão brasileira a partir da necessidade da Rede Globo, instalada no Jardim Botânico. Precisava implantar com uma tecnologia que viabilizasse a concentração da propriedade. Então, na realidade, quando as pessoas falam dos deputados e senadores que têm concessões de rádio e televisão no Congresso Nacional e que dominam a Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação do Congresso Nacional, à frente, Harold de Oliveira, por exemplo, outro, vou ficar quieto, porque todos eles falam em nome de Deus, e eu nunca vi tanto pecador falando em nome de Deus. Entre eles, Harold de Oliveira, meu ex-diretor na Embratel, diretor de engenharia da Embratel, que é deputado federal, e começou a sua carreira de deputado federal convertendo-se a Deus no Maracanã com o ditador Figueiredo, aquele que amava mais os cavalos do que os seres humanos. Lembra? Figueiredo, Ziriguidum, Figueiredo. Começou a carreira do pastor Harold, tá? Naquela época no Maracanã com o João Figueiredo, e a partir dali, de engenheiro da Embratel, ele passou a ser deputado federal até hoje. Então as decisões, pessoal, as decisões aparentemente técnicas do Ministério das Comunicações, elas foram todas elas definidas e orientadas para concentrar na mão de poucos o domínio sobre os meios a partir dos quais a comunicação flui. Então, se eu controlo na mão de poucos os meios de transporte, e se eu controlo na mão de poucas famílias o meio de comunicação através do qual a comunicação e a programação e o conteúdo passa, eu estou controlando ou tentando controlar a mente das pessoas. Qual é o problema do século XXI? A evolução tecnológica permite que hoje, com a televisão digital, nós tenhamos centenas, podemos chegar, dependendo da tecnologia, podemos ter centenas de canais de televisão. Eu não preciso ser rico para fazer investimentos e fazer um blog, Bagueira, que seja assistido por centenas de pessoas. Me dá o nome daquele Porta dos Fundos, vamos citar alguns casos. Porta dos Fundos são comediantes, o Pochá, o Gregório do Vivier, que pegam alguns recursos da internet, não são ricos, a única riqueza que eles têm, que é a mais importante, é a criatividade, a inteligência, para fazer enquete, ou sketch, né, que é o nome daquilo, fazer programas extremamente inteligentes, alguns dos quais estão nas TVs fechadas, mas a maior parte dele indo para as redes sociais através da internet, e são pessoas que conseguem se comunicar atingindo centenas de milhares de pessoas. E a Globo, que além de ouvir nas ruas, através das jornadas de junho, ouvir na rua, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, não consegue ser o único meio a partir do qual a população brasileira é informada. O que está em discussão, portanto, nas discussões aparentemente técnicas do marco civil da internet, defendidas pelo relatório do Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, e defendidas pelo governo Dilma, não estou aqui defendendo e advogando o governo Dilma, e que é combatida pelo probo corrupto ladrão Eduardo Cunha, na realidade é a possibilidade do povo brasileiro ter mecanismos absolutamente livres para se expressar. Nós temos um ator em Niterói, que inclusive, não sei se você lembra disso, Bagueira, não sei se Galo lembra, Paulo Gustavo, que tem essa peça aí, Minha Mãe é uma Peça, gozadíssimo.
Paulo Gustavo, tem um filme. Paulo Gustavo foi vendedor, inclusive, de loja de roupa para masculina em Caraí, se eu não me engano, a Suens e algumas outras. O Paulo Gustavo é um camarada que cresceu com o seu talento, porque a Rede Globo deu força para ele, porque as grandes redes de comunicação e de televisão tradicional deram força? Não. Se utilizaram das possibilidades que existem na internet, com as redes e com os protocolos e com as tecnologias da internet, para fazer as coisas. Lá nos idos de 1960, e aí eu vou citar dois exemplos para vocês entenderem o que está em jogo e por que as telecomunicações, as empresas de telecomunicações devem estar corrompendo o corrupto Eduardo Cunha com muito dinheiro para continuar controlando. É difícil o controle, porque a tecnologia atropelou as tecnologias tradicionais. O que você consegue fazer na internet hoje está fora do controle. A polícia dizia que alguém jogou coquetel molotov contra um banco e tinha alguém com o celular filmando, a polícia mentindo e armando flagrante de coisas que não aconteciam. Isso vai para a rede tão rapidamente ou mais rapidamente do que a Rede Globo consegue fazer para enganar as pessoas. Então o que está em jogo é o controle dessas mídias que estão ao alcance da população para fazer seu blog, para fazer seu Facebook, para fazer o seu Twitter e para se comunicar livremente com a sociedade. Isto está em jogo com as novas tecnologias, em especial as tecnologias da internet. Americano não é bobo. Se tem alguma coisa que americano não é bobo. A internet, que muita gente pensa que nasceu ontem, ou que nasceu com a nossa geração, a internet é um protocolo militar da época da Segunda Guerra Mundial. Só era utilizado pelas Forças Armadas americanas com seus aliados. O Japão e a Alemanha, derrotados da guerra, começaram, por serem impedidos de dedicar o seu esforço científico, de pesquisa científica e tecnológica, foram proibidos de agir na área da indústria bélica, se dedicaram à comunicação e às tecnologias voltadas para quem? Para a escala civil. E aí o Japão e a Europa, capitaneada pela Alemanha, começaram a ganhar no desenvolvimento de hardware e de software e de tecnologia de comunicação, começaram a ganhar da indústria americana e começaram a vender mais equipamentos. O Departamento de Estado americano não permitia isso. E aí ele liberou o protocolo IP, que é internet, protocolo internet, liberou para ser utilizado, abriu os segredos do protocolo para o mundo, e hoje a internet é o que é. Para que a indústria americana pudesse ganhar em concorrência, em competitividade com a indústria de desenvolvimento das tecnologias japonesas e europeias capitaneadas pela Alemanha. Foi assim que nasceu. O próprio GPS nasce muito tempo atrás através do sistema de satélites geoestacionários espalhados pela linha do Equador, em especial, através do qual você posicionava, só que os Estados Unidos usava para caçar o Gaddafi, usava para caçar o Osama Bin Laden, até que ele descobriu que essa tecnologia voltada para a indústria da guerra era útil para vender para nós nos nossos carros. E hoje aquilo que no passado foi desenvolvido pela indústria bélica e pelo Departamento de Estado americano, com a influência do Departamento de Comércio americano, passou a ser vendido para todo mundo. Essa discussão, portanto, do controle da tecnologia e do controle dos meios de comunicações é vital para a manutenção do poder econômico e como decorrência do poder político. Eu vou citar dois casos de manipulação dos meios de comunicação criados durante o governo Sarney, que era aliado do Roberto Marinho. Roberto Marinho escolheu Antônio Carlos Magalhães, Toninho Ternura, lembra? Toninho Ternura, um chamava Toninho Malvadeza, outro Toninho Ternura. Antônio Carlos Magalhães foi o ministro das comunicações de Tancredo. Tancredo morreu, virou o ministro das comunicações de Sarney. Dois casos de manipulação, todos eles envolvendo a Rede Globo.
os dois que eu vou citar envolvem a Rede Globo manipulando as mentes e as informações que entravam na casa das pessoas através do Jornal Nacional e outros noticiários para fraudar a verdade e tirar proveito de natureza econômica como decorrência do poder econômico, proveito de natureza política. O primeiro foi o Sarney, o primeiro que eu vou citar. Sarney pega um telefone durante o Jornal Nacional e liga para um petroleiro na Ilha do Marajó. Eu, com essa cara de otário, engenheiro da Embratel, estou vendo a armação e a denúncia da armação pelo pessoal que trabalhava e operava o sistema de televisão da Embratel. A ordem lá, pô, Sarney, que é um link de satélite unindo Brasília, o Palácio do Planalto e a Ilha do Marajó. Aí vai lá o pessoal de engenharia, monta o link de satélite. De repente está o Sarney no Jornal Nacional conversando com o petroleiro. Meu filho, com que prazer eu me dirijo a você e a família petroleira, nobres trabalhadores da Petrobras, diante dessa descoberta fenomenal de petróleo na Ilha de Marajó. Vocês talvez não tenham a dimensão para o Brasil do quão importante para a autossuficiência do petróleo essa descoberta na Ilha do Marajó. É uma quantidade de petróleo que nos criou o petroleiro com cara de otário, não sabia de nada. Mas no dia seguinte, as ações da Petrobras, Magueira, começaram a crescer. Crescer, e não paravam de crescer, porque o Jornal Nacional e o fantástico Show da Vida diziam o tempo todo que o Brasil, lá atrás, o governo Sarney ficaria autossuficiente em petróleo com as descobertas na Ilha de Marajó. 2 semanas depois, começou-se a divulgar a notícia que o petróleo não tinha tanta quantidade quanto se dizia inicialmente, ou quanto se esperava, que ele não era de qualidade tão boa quanto se anunciava. As ações que subiram começaram a despencar. Quem na subida vendeu tudo que tinha, ganhou muito dinheiro. Quem na volta comprou muito mais porque ela começou a despencar, ganhou mais dinheiro ainda. Sabe qual era o nome do banco que organizou essa operação? Banco Roma, nem existe mais. Rôdio Roberto Made Marinho. Rôdio Roberto Made Marinho, Banco Roma. Um outro caso, esse mais popular. Um belo dia no Show da Vida, aparece um estudo científico sobre o ácaro. Parecendo brincadeira, não, mas é verdade isso. Um estudo científico sobre o ácaro e o quanto o ácaro fazia mal para nós e em especial para os nossos filhos, né? Para a saúde pulmonar e etc, etc. E aparece o ácaro e uma reportagem no Fantástico em que o ácaro é filmado de bumbum, de frente, de lado, tá lá os caras mostrando e aquilo aumentado, com leite de aumento, todo mundo parecia um bichinho que a gente nem quase vê, parecia um monstro. Porque quando você amplia o monstro, era uma beleza, a reportagem do Fantástico sobre o ácaro. Mas na mesma reportagem do Fantástico sobre o ácaro e os malefícios do ácaro, apareceu um inventor brasileiro que inventou o Sterilé, que tinha capacidade de matar o ácaro. Sterilé. É evidente que depois dessa matéria, todas as pessoas preocupadas com a saúde dos seus filhos foram procurar no comércio o Sterilé para comprar e levar para casa o Sterilé. O fato é que antes da reportagem do Fantástico, o inventor do Sterilé vendeu o Sterilé, vendeu os direitos e os royalties que ele poderia ganhar do Sterilé, vendeu para um determinado banco, Banco Roma, do Roberto Marinho. Então eu manipulo as informações, manipulo aquilo que eu, de maneira monolítica, de maneira, sob o ponto de vista de monopólio, eu entro na casa das pessoas, divulgo o que me interessa e ganho poder econômico e político com isso daí. Então, na realidade, a manipulação dos meios de comunicação, que se reverte de várias maneiras, escândalos de Proconsult, na época para derrubar o Brizola contra o Moreira, todo mundo, não sei se
se o Henrique, cadê o Bruno? Você se lembra disso, mas quem tem um pouco mais de cabelo branco lembra do que se faz quando você controla esses meios e quando você manipula. Então, o que a gente gostaria de dizer? Nós queremos claramente dizer que o que está em jogo na discussão de hoje não seria... Vereador Paulo Eduardo, só um minutinho. Queria registrar para o vereador Betinho, me perdoe, pedir uma prorrogação de 10 minutos da sessão. Não, eu vou encerrar, porque não sabemos quais são os desdobramentos dessa votação. Nem sabemos se o Eduardo Cunha lograr êxito, se a presidente Dilma vai se reorganizar com a sua base menos criminosa, depende de tudo, né, na base do governo. Ninguém pode reclamar, cada um faz aliança e governa a tal chamada governabilidade como bem entende. Nesse caso específico, a bancada do PSOL manifesta a sua irrestrita, o seu irrestrito apoio político à lei relatada pelo Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que regulamenta o acesso irrestrito e os direitos, em primeiro lugar, os direitos dos usuários das novas tecnologias, em particular da internet, para que nós possamos desenvolver no Brasil um ambiente muito mais democrático do que a gente possa ter. Na realidade, as novas tecnologias, e quando se fala desta legislação como marco civil da internet, significa um marco legal que define as bases através das quais ninguém, por mais poderoso que seja, pode impor restrições a qualquer cidadão livre de usar essas tecnologias para o seu próprio desenvolvimento individual e coletivo. Quando nós apresentamos aqui uma moção de apoio ao Snowden, a bancada do PSOL aprovou, e eu não sei se por solidariedade política de todos os vereadores ela foi aprovada, sem restrições. Eu não sei o que as pessoas estavam pensando a respeito disso. Mas o que o Snowden fez? Aquele traidor, segundo o governo americano, fez. O Snowden denunciou que o Estado americano, o governo americano, estava controlando as redes sociais para espionar chefes de estados, negócios em diversos países, atacando a chamada, que pode ser até um bem questionável, a soberania nacional. Eu posso questionar. Eu defendo um mundo sem fronteira, Bagueira. Eu defendo que o petróleo no Brasil não pertence ao Brasil. Eu defendo que o petróleo no Brasil pertence à humanidade. Se vocês forem daqui a pouco os discursos e as minhas intervenções na Europa, na Irlanda, na Inglaterra, na Bélgica, a respeito do capitalismo e da luta contra o capitalismo, eu estou dizendo exatamente o que nós do pessoal pensamos. Eu não acho que o petróleo do Brasil pertence apenas ao brasileiro. Eu não acho que a água que nós temos no nosso território seja apenas para matar a sede do brasileiro. Eu acho que os bens do planeta, que precisa ser preservado, que precisa ser autossustentável no seu desenvolvimento, e não é por outra razão que nós defendemos o meio ambiente, que nós dedicamos energia a isso, nós achamos que nós temos que defender esse planeta para o conjunto da humanidade. Os problemas de falta de água em algumas regiões do mundo, falta de petróleo, falta de energia, precisam ser supridos por uma solidariedade internacional no campo da pesquisa, no campo da ciência, no campo da indústria. O problema é que para isso nós precisamos combater o capitalismo. O capitalismo encara como absolutamente natural a exploração de muitos homens por alguns poucos homens. Encara como banal a existência de gente que não tem o que comer e a existência de poucas pessoas que tenham muito mais do que precisam para comer e para morar. Este ambiente, que é o ambiente capitalista, é o ambiente que faz com que no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e até aqui, e aí o que varia é a dimensão. Nós não estamos discutindo o marco da internet, nós discutimos o quê? Gabarito do prédio, nós discutimos o hotel do Ingá, aquele monstro, nós discutimos temas afetos à nossa cidade. Mas essa discussão, o tempo inteiro, o que está em jogo? É uma cidade, um estado e um país para as pessoas. E não para aqueles que olham a cidade, o estado e o país como meio para enriquecer, para acumular em detrimento da miséria e da pobreza de centenas ou milhares ou milhões. Portanto, nós podemos aprofundar, não sei se isso vai ser votado hoje, Galo,
estava anunciado, mas não sei se vai ser, mas nós precisamos aprofundar e popularizar essa discussão, porque a popularização desta discussão é que vai permitir à cidadania, os vereadores, os deputados, se somarem ao esforço despendido pelo, no caso, o relator Alessandro Molon, na aprovação do Marco Civil da Internet. Então, todo apoio à aprovação do projeto e todo repúdio à ação degradante, corrupta, venal do deputado federal Eduardo Cunha, infelizmente deputado pelo nosso estado. Eu espero ter dado uma pequena contribuição para algo que para mim é muito natural por razões profissionais. É muito fácil para mim entender o que está em jogo nessa disputa, mas é muito importante a gente entender que boa parte, no mundo moderno da democracia, Galo, depende da gente poder falar para a maior quantidade de ouvidos possíveis e a maior quantidade de bocas poder falar para esses mesmos ouvidos. Eu, quando participava de debate durante a ditadura militar com a Rede Globo, os representantes da Globo diziam o seguinte para mim, entre eles Harold: você reclama da Globo, nós somos uma empresa democrática, todos os programas que nós fazemos nós levamos para todas as casas. O conceito de democracia na Globo era ela entrar em todas as casas e dizer o que ela queria, mas não dava a mim o direito de dizer que ela mentia. Democracia pra gente não é democracia do ouvido, todos ouvirem tudo. Democracia pra gente é todos poderem expressar o seu pensamento, divergindo ou não, e ajudando pedagogicamente a população a desenvolver sua autocrítica sobre os assuntos que dizem respeito à sua cidade, ao seu estado, ao seu país. Eu quero agradecer ao vereador Cal, eu quero agradecer o vereador Cal a respeito disso. Nós temos que amanhã aprofundar algumas discussões, entre elas um assunto que nos interessa, que é polêmico, que nós no conteúdo temos consenso. Odeio o fato da Moreira César chamar Moreira César, e esse exemplo da Moreira César acaba sendo emblemático para uma discussão mais complicada, mas eu quero antecipar. Tem projetos aqui de Renatinho, projeto de Leonardo Jordano, da bancada do pessoal, não importa, não importa. Nós temos que fazer uma discussão. Venha de nós, ou venha de quem quer que seja, é inadmissível de cima para baixo que nós imponhamos, como no passado já aconteceu, imponhamos mudança dessa natureza, por mais que a gente no conteúdo concorde, sem que a população possa se manifestar, sem que a população possa dar a sua opinião. A população precisa ser convencida de que uma mudança pretendida, agora pelo Rodrigo, né? Rodrigo começou a pensar nos 50 anos do golpe militar, aí associa golpe militar com mudança de nome da Moreira César e acaba, em vez de ajudando a complicar a vida das pessoas. Então esse ponto que está rodando demais por conta da liberdade nas redes sociais, né, Henrique? Se você vai na rede social, tem um grupo aí que não sei, centenas de comentários, e não é só gente que mora na Moreira César, a cidade inteira está comentando, uns dizendo que isso é falta do que fazer, outros dizendo que quem está propondo é maluco, tem de tudo. Na realidade nós temos que ser o espaço, Bagueira, a instituição Câmara, que em tese ecoa a voz do povo. A Câmara precisa, de maneira organizada, fazer essa discussão, para que o povo seja ouvido, para que o povo possa se manifestar. Isso é muito importante e nós vamos tentar aprofundar isso nos próximos dias. Permite uma parte? Claro. Eu não vou entrar no mérito da rua Moreira César, eu vou entrar no mérito do professor Paulo Eduardo, que acabou de dar uma aula aqui para todos nós. Eu acho que é um exemplo de competência, de conhecimento, de causa. Renatinho, perdeu a vez. Dizer a Vossa Excelência... Renatinho mal escolhe o ciúme da sua mudança de preferência dele para mim, de novo. Ele não consegue mais conter. Renatinho, Galo é 50. Qualquer que seja o alvo do seu amor, o amor é sempre por 50 do pessoal, porque Galo é 50. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que se eu tinha... No jogo do bicho, né? Se eu tinha alguma dúvida em relação a esse projeto, Paulo Eduardo, eu quero dizer que Vossa Excelência conseguiu fazer com que eu
entrasse dentro desse projeto que vai ser votado em Brasília. Pena que Vossa Excelência só vai assumir o seu mandato dia 1º de janeiro no Congresso. É o que Bagueira falou. Se o Vossa Excelência tivesse hoje com um discurso desse, com conhecimento, eu tenho certeza que a maioria dos 500 e tantos deputados, eles vão ter conhecimento do que eles estariam votando. Porque eu tenho certeza que muitos deles não sabem o que eles vão votar, simplesmente vão seguir a orientação do líder da bancada sem conhecimento. E quando você vê o Molon, né, que é um deputado também que eu admiro muito, do PT, com uma capacidade, uma entrega, professor de história, uma pessoa altamente qualificada, que às vezes eu estou vendo a TV Câmara, lá do Congresso, TV Câmara, e eu fico admirando aquelas pessoas que de fato contribuem muito para o crescimento do nosso país. E eu tenho certeza que em breve, vou ficar triste do lado, mas eu vou ficar feliz, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito para o crescimento da nossa cidade e do nosso país. Vou dar uma palavrinha, uma parte aqui do vereador Paulo Eduardo. Queria prorrogar por mais 10 minutinhos novamente a sessão, até porque... Vereador, se depender de mim, por mais 2 minutos. Queria corroborar também as palavras do vereador Galo, que o vereador Paulo Eduardo hoje deu uma aula muito importante para nós aqui. Renatinho está falando, fala mais aí, Bagueira, que é bom. Renatinho já falou muito hoje, vai falar mais. Vereador, primeiro, eu estava há pouco comentando ali com o vereador Galo, né, sua bela fala, do pronunciamento, do conhecimento, do conteúdo, que é um assunto que até que o vereador domina muito bem, né, mas principalmente da posição do parlamentar, né, demonstra aí o conteúdo do vereador Paulo Eduardo, que em breve estará disputando uma eleição de deputado federal. Eu acho que a cidade, uma fala, no conhecimento que eu acho que hoje muito proveitoso a sua fala, seu pronunciamento, eu acho que vai colaborar por muito aí, você representando aqui o nosso estado do Rio de Janeiro lá na Câmara do Deputado Federal. Mas dizer que esse assunto sobre a Moreira César, eu acho que é um assunto que tem que ser muito bem discutido aqui nesta casa. É um assunto que, se for necessário e que, se for por entendimento dos conjuntos de vereadores, que haja até uma necessidade de audiência pública, para que a gente possa ouvir um pouco mais da população, né? Ou que a gente abra uma página aqui da Câmara para que a gente possa ouvir a cidade votando, se votaria a favor ou contra essa matéria. Porque o vereador Galo ontem mesmo, fui a um jantar de um amigo, de uma amiga aniversariando, a esposa do Werneck, a Natália, que é o presidente lá da BB, e lá reuniu algumas pessoas ali da Zona Sul e alguns moradores e outras pessoas que costumam a frequentar ali a Moreira César. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz o inverso, né? Vamos fazer aqui uma votação aqui, que nem são os vereadores que vai fazer essa votação. Eu queria que vocês aqui se posicionassem aqui a favor ou contra. E foi unânime, vereador Paulo Eduardo. Lá não tinha base de situação e a base de oposição, não. Lá foi unânime as pessoas dizendo que era contrário à mudança do nome da rua. Até porque as pessoas não estavam, muito poucos deles sabiam quem era Moreira César, muito menos se foi coronel, qual a patente. Mas a mulher dizia, como é que eu vou deixar de ir para Moreira? As senhoras, o comentário, como é que eu vou deixar para ir para Moreira César? Então, eu acho que é um assunto que realmente a Câmara tem que discutir, né, pela relação que a cidade e as pessoas que ali transitam e fazem suas compras, e os comerciantes ali da Moreira César vão aceitar, e como vai acontecer esse transtorno, que eu acho que vai ser muito difícil para a cidade e para os moradores dali, em especial dos transeuntes, que mudar o nome e dizer que vai andar pela rua Vinícius de Moraes, se eu não me engano, eu acho que vai ficar muito difícil para as pessoas entender e acostumar a essa relação. Então eu acho que pelo perfil que é a cidade de Niterói, por a gente ter uma relação muito próxima, com as pessoas se conhecerem muito, né, vereador Renatinho, de estarem, né, desse perfil de cidade provinciana,
para a gente fazer essa mudança ali numa rua tão conhecida e tão de uso da população da cidade, fazer a sua modificação. Então acho que realmente nós temos que fazer uma ampla discussão aqui para poder entender o que significa mudar o nome da Moreira César. Muito obrigado. Meu nobre colega, ou pela ordem até, presidente. Excelência, pela